E o Santos pode vender David Washington e Marcos Leonardo nesta janela de transferência. Vamos trazer as informações sobre a possível venda de Marcos Leonardo para Roma, David Washington, que está muito perto de ser anunciado como novo jogador do Chelsea. Temos também aspas do presidente Andrés Rueda sobre esses dois jogadores e vamos debater aqui. Será que o Santos conduziu essa situação envolvendo os dois jogadores de uma forma correta, principalmente com o Santos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Vamos falar sobre isso e, obviamente, peço para você deixar a sua opinião aqui nos comentários. Vamos começar inicialmente com David Washington, matéria do Globoesporte.com, que fala o seguinte: o Santos aceitou a proposta do Chelsea pelo atacante David Washington, de 18 anos. A venda deve ser concretizada e anunciada nos próximos dias. A oferta é de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, além de bônus por metas atingidas, que podem elevar os valores para 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais. Como o Mônaco tem a prioridade na compra de David Washington, o Santos só pode anunciar assim que chegar um documento do clube francês se retirando do negócio. Isso deve acontecer em breve. Com a venda já encaminhada, David Washington sequer foi utilizado pelo técnico Paulo Turra no empate em 1-1 com o Atlético Paranaense no último sábado. O garoto ficou fora da partida por decisão da diretoria. Então, David Washington bem perto do Chelsea. Inclusive, o presidente Andrés Rueda, ontem, em entrevista ao De Olho no Peixe, disse o seguinte, abre aspas: está bem encaminhada a venda do David. Vocês sabem que eu gosto de falar do jogador com um contrato assinado, mas está bem encaminhado. Foi o que disse o presidente santista. O Santos deve mesmo estar apenas esperando esse documento por parte do Mônaco, que foi uma prioridade adquirida numa negociação do Santos, para ter o Jean Lucas. Então, para não ter problemas futuros, o Santos precisa dessa documentação para, de fato, anunciar a venda do David para o Chelsea, tá certo? E aí, temos agora a situação de Marcos Leonardo, que pode também deixar o Santos, mesmo com a saída do David, para jogar na Roma da Itália. A informação do site Trivela fala o seguinte: a Roma da Itália oficializou uma proposta que pode chegar a 18 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais na cotação atual, para tirar o atacante Marcos Leonardo do Santos. A oferta está nas mãos do presidente do Peixe, Andrés Rueda, que analisa a venda com o comitê de gestão do clube. A Trivela já havia antecipado que o clube italiano estava decidido a levar Marcos Leonardo. Conforme as informações obtidas, a proposta da Roma consiste em, atenção, 12 milhões de euros, que dá 64 milhões de reais, mais ou menos, à vista, por 60% dos direitos econômicos de Marcos Leonardo. O Peixe tem 70%, então ficaria com 10%. E outros 6 milhões de euros, mais ou menos 32 milhões de reais, diante de metas alcançadas. Marcos Leonardo, aliás, já começou a seguir a Roma nas redes sociais. E aí, quais são essas metas estabelecidas para que o Santos consiga ter esse valor de 6 milhões de euros a mais? Participação em determinado número de partidas na Europa, convocação para a disputa das Olimpíadas de Paris entre julho e agosto de 2024, conquista de um título com a Roma, seja nacional ou internacional. Só uma coisa que é importante a gente esclarecer: essas metas, que foram citadas pelo site Trivela, não estão correlacionadas, ou seja, se ele não cumprir as 3, por exemplo, cada meta tem o seu valor, digamos assim, tá? Vou chutar um número aqui, 2 milhões de euros para participação em determinado número de partidas, 2 milhões de euros convocação, 2 milhões de euros título, tá? Tô chutando um valor só para vocês entenderem que não é o pacote inteiro, que ele precisa dar check em todas as metas para que o Santos ganhe esse bônus, tá? Cada meta tem o seu valor pré-estabelecido, que a matéria não conseguiu ter esses detalhes, mas só para deixar claro. E aí, existe esse grande interesse da Roma, porque o centroavante da equipe italiana está machucado.
O José Mourinho, inclusive, ligou para o Marcos Leonardo, né, uma videochamada com os representantes, apresentou o projeto da Roma, falou que ele vai ser importante. Então, a diferença do Marcos Leonardo, até pegando o David e o próprio Ângelo, né, que já foi vendido para o Chelsea, são jogadores que provavelmente, Ângelo e também o David, vão ser emprestados para outras equipes para amadurecerem e aí voltarem com mais experiência para o Chelsea. A Roma não. A Roma tá falando assim: Marcos Leonardo, você vai ser importante, você vai jogar aqui com a gente. Então, esse desespero da Roma de querer contar com o Marcos Leonardo agora. Bom, vamos agora falar sobre a questão do Marcos Leonardo estar forçando a saída para jogar na Roma. Matéria do GE que fala o seguinte: Marcos Leonardo não treina e Santos vê pressão aumentar por venda ao futebol europeu. Matéria fala o seguinte: o atacante Marcos Leonardo não treinou com o elenco do Santos nesta segunda-feira. O jogador tem em mãos uma proposta da Roma da Itália e quer ser negociado, e não participou do treinamento no CT Rei Pelé por decisão própria. O GE apurou que Marcos Leonardo chegou a ir ao centro de treinamento do Santos, mas não quis treinar. Sequer vestiu o uniforme da atividade e foi embora. O garoto quer que a sua situação seja resolvida e deseja ser vendido. O Peixe ainda analisa a proposta da Roma, mas como vai vender David Washington ao Chelsea da Inglaterra, pretendia recusá-la. Inclusive, as aspas do presidente Andrés Rueda sobre o Marcos Leonardo foi o seguinte, abre aspas: o Marcos Leonardo, comitê de gestão, está discutindo ainda. Não é o momento de perder 2 centroavantes. Fecha aspas ao presidente do Santos. E aí a matéria segue dizendo o seguinte: a postura de Marcos Leonardo, porém, pode fazer o cenário mudar. O Santos, quando renovou o contrato do garoto de 20 anos pela última vez, em 2021, usou uma venda futura para convencê-lo a permanecer na Vila Belmiro, àquela altura. Agora, o centroavante quer sair. E aí, vem também uma matéria da UOL que fala sobre esse bastidor em relação ao desejo do Marcos Leonardo de ser negociado. A matéria fala o seguinte: Marcos Leonardo faz força para sair, mas evita ser alvo do torcedor do Santos. O atacante pretende falar na hora certa sobre ter feito o que estava ao seu alcance pelo Peixe antes de decidir realizar o sonho de jogar na Europa. O centroavante argumenta que fez o seu papel em campo, nunca se envolveu em episódios de indisciplina e sempre esteve à disposição para aparecer nos momentos difíceis. Um parênteses aqui, tá? Não treinar na última segunda-feira é um ato de indisciplina. Continuando. Ele é o artilheiro do time e fez 3 gols nos últimos 5 jogos, mesmo durante as conversas com a Roma e antes com a Lazio. Família e representante de Marcos Leonardo querem que o torcedor do Santos entenda que Rueda prometeu vendê-lo e mesmo assim negociou David Washington na mesma janela de transferência. Vale lembrar que o Santos liberou Marcos Leonardo ao Mundial Sub-20 justamente para valorizar o atleta no mercado com o objetivo de venda. O Santos já havia vendido o Ângelo ao Chelsea pelos mesmos 15 milhões de euros. O Peixe negociou suas 3 maiores joias no mesmo período. Sem Marcos Leonardo e David Washington, o técnico Diego Aguirre teria apenas 2 centroavantes, Júlio Furti e Bruno Mezenga, à disposição. Vamos a alguns questionamentos, né? Acredito que o Santos errou muito na forma como conduziu toda essa situação envolvendo a venda de 3 jogadores, inclusive do Ângelo. O Santos, desde o começo do ano, né, e se a gente puxar até mesmo no ano passado, o presidente Andrés Rueda sempre falou sobre essa necessidade de vender jogadores, ou no começo do ano, ou até mesmo no meio do ano, que é a principal janela de clubes da Europa. O Ângelo, principalmente depois que ele, né, recusou o Flamengo, que o Santos já queria ter vendido o Ângelo ao Flamengo, o empresário do Ângelo garantiu: não, no meio do ano a gente vai conseguir uma proposta pelo Ângelo. Tá, Ângelo foi vendido principalmente com o argumento de temos que vender o Ângelo
para conseguir reforçar o elenco na janela de transferência. O Ângelo foi vendido, o Santos trouxe alguns jogadores, a janela se fechou e no finalzinho, né, quando a janela estava fechando, a janela aqui para o futebol brasileiro, começaram a aparecer propostas do Mônaco pelo David, do Chelsea para o David, da Roma para o Marcos Leonardo, né? A conversa com a Lazio nunca se intensificou. E aí a gente até falava aqui no canal, será que vale a pena vender os jogadores agora, com a janela pra gente fechada? Porque os clubes da Europa têm até o final de agosto, começo de setembro, né? Dependendo da liga, para contratar jogador. Será que para o Santos hoje é mais interessante ter dinheiro, independente se vai conseguir contratar jogador ou não, né? Porque o Santos pode também receber o dinheiro do David e do Marcos Leonardo e oferecer uma luva alta para contratar algum jogador que está sem contrato com alguma equipe. O Santos pode fazer isso. Tem até o dia 15 de setembro para se reforçar com jogadores sem vínculo. Mas será que o Santos vai fazer isso? Será que o Santos vai fazer isso? O que é mais importante hoje? O Santos contar com os gols do Marcos Leonardo numa briga contra as últimas posições ou vender o Marcos Leonardo por um valor que a gente não sabe como vai ser utilizado esse dinheiro? Provavelmente para pagar alguma dívida. É uma primeira pergunta que a gente se faz. E outra coisa, não era mais inteligente o Santos deixar meio que em segundo plano a conversa com o Chelsea pelo David, enquanto não resolvia a questão do Marcos Leonardo? Volto a repetir, eu, Nájila, tá? Não gostaria de perder o Marcos Leonardo. Ele é o artilheiro da equipe do Santos, faz muito em uma equipe que tem pouca qualidade técnica, né? Uma equipe que não consegue se encaixar independente do treinador. Já passaram vários treinadores, a gente nunca consegue ter um meio campo, um ataque, né, que consiga criar grandes oportunidades. Então, Marcos Leonardo, apesar disso, artilheiro na última temporada, artilheiro nesta temporada. Eu, Nájila, não venderia. Mas, se foi feita essa promessa ao Marcos Leonardo e ele viu o Ângelo ser vendido, viu as conversas avançarem para que o David fosse vendido, o Marcos Leonardo deve ter lá, pô, e eu? Eu não vou ser vendido? Rola uma certa indignação do jogador, né? O natural seria que o Marcos Leonardo fosse vendido e o David Washington permanecesse no Santos para ser uma opção ou como titular ou até mesmo um substituto, caso o Júlio Furti, né, fosse oficializado como titular, né, com uma saída do Marcos Leonardo. Mas não, o que o Santos faz? Negocia e encaminha a venda do David Washington, que poderia ser um substituto do Marcos Leonardo, e aí o Marcos Leonardo fica bravo. Aí o Santos fica numa situação meio difícil, putz, vou ficar com o jogador aqui insatisfeito e também posso ganhar mais dinheiro. Você entende que é uma situação complicada que o Santos se meteu? Se fosse para vender o Marcos Leonardo de fato, então vamos resolver primeiro o Marcos Leonardo, depois a gente conversa em relação ao Chelsea. Tá, vendeu o Marcos Leonardo. Chelsea, seguinte, a gente acabou de perder o nosso artilheiro do time. Vai jogar na Roma. A gente está numa situação complicada aqui. Então, caso vocês queiram o David, ou vocês compram o David Washington e recebe a partir de janeiro do ano que vem, ou não tem negociação. Ou não tem negociação. E outra coisa, né? Sem contar o valor do David Washington. A multa dele já é baixa. 30 milhões de euros. É baixa. Tem muito jogador no futebol brasileiro que tem uma multa maior. E o Santos nem para exigir o valor da multa do David Washington. Né? Tem mais essa. Porque assim, todo mundo dificulta a vida de todo mundo. O Santos é o facilitador. O Santos tentou contratar o Diego Pituca, trazer o Diego Pituca agora. O Kashima falou, se não pagar o valor da multa, ele não sai. O que aconteceu? Diego Pituca não saiu. O Santos não exige valor da multa. O Santos aceita jogador que quer sair. Ah, você quer sair, tá fazendo birra? Tá bom, vai ser negociado. O Santos não se impõe. Os jogadores têm contrato com o Santos. O Santos que tem que conduzir a negociação
a partir do interesse do Santos. Mas o Santos não exige. Não exige. Todo mundo exige receber valor à vista, né? O Santos quer o jogador tal, tem que pagar à vista, senão não leva. O Santos não dificulta, o Santos sempre facilita e ainda conduz a situação de uma maneira que você consegue ter problemas, né? Porque você colocou à frente o David Washington, sendo que, teoricamente, era para o Marcos Leonardo ser o próximo da fila para ser negociado. E aí o Santos pode ficar sem os dois. E depender de Júlio Furt, que a gente ainda não viu muito dele, né? Não sabe se ele pode segurar a bronca, pode nos ajudar. E Bruno Mezenga, que quando entrou a gente viu que, né? Se a gente depender do Bruno Mezenga, poderemos ter problemas. E vai pegar o dinheiro dos dois e vai conseguir contratar alguém? Algum jogador que está sem contrato? É a pergunta que não quer calar. Mais uma vez, a direção do Santos, a gestão do presidente Andrés Rueda, dando um tiro no pé, decepcionando o seu torcedor. Pelo cenário que está se desenhando, acho que o Santos vai acabar cedendo e vendendo o Marcos Leonardo. Espero estar errada. Espero estar errada. E se o jogador ficar, também espero que ele seja comprometido. Que não faça birra porque não foi vendido. Porque, repito, ele é jogador do Santos. Apesar do momento que o Santos está vivendo, se ele tem o interesse da Roma, é por conta do Santos. Então o jogador também tem que ter isso em mente. E cometeu ato de indisciplina. Não quis treinar. A diretoria do Santos pode ter pisado na bola em relação a toda essa questão de negociação? Sim, acho que pisou na bola com o Marcos Leonardo. Mas não justifica ato de indisciplina. Não justifica. E com esse comportamento, não vai sair pela porta da frente. Porque no momento que a gente mais precisa do Marcos Leonardo, tá forçando uma saída. E é aquilo que eu sempre falo, né? Quem ama o Santos somos nós, torcedores. É isso.